Obrigado. Chegamos ao terceiro dia do desafio. Olá, graça e paz do Senhor. Tá firme? Espero que sim. Vamos então falar do dia de hoje, análise histórico-cultural. Nós já trabalhamos a questão dos primeiros passos da interpretação bíblica, que é você, vamos ver se você lembra, hein? Ler várias vezes e anotar, ler o contexto imediato e também comparar as traduções. Depois eu te mostrei como fazer uma análise literária, fazer marcações no texto. E hoje eu quero te mostrar um pouquinho a respeito do contexto histórico-cultural. Estou colocando aí para você as nossas etapas e hoje são só 2 passos. O primeiro é pesquisar em materiais auxiliares e o segundo é anotar aquilo que você considerar relevante. Olha aqui para mim, deixa eu explicar uma coisa para você. O grande problema de nós, pregadores, leitores da Bíblia do século 21, é que nós olhamos para o texto com o pensamento atual, com a visão do século 21. No nosso caso, acredito que você que é do outro lado também aqui do Brasil, mas no nosso caso, enxergando com olhos de brasileiros, no meu caso, mineiros. E aí nós transportamos para o texto nossas realidades, quando deveria ser o contrário. Então, primeiro, o que o pregador tem que fazer? Ele tem que tentar entender como era naquela época. E para tentar entender um pouco melhor como as coisas funcionavam naquela época, como que eram os costumes, a religião, a política, as tradições, a sociedade da época, você precisa de materiais auxiliares. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você já olhou bastante para o texto, já leu muita coisa, você vai pegar um material auxiliar para fazer essa pesquisa do contexto histórico-cultural. Aqui eu já vou abrir uma aspas para você para dizer o seguinte: pode acontecer de em materiais auxiliares você achar mais coisa a respeito do contexto literário. Pode ser que você vá pegar alguns comentários que tratam a respeito de algumas nuances do texto. E está ótimo também. Manda ver, combinado? Mas o principal é isso. Aliás, nesse texto que eu escolhi, por não ser uma narrativa, por não conter histórias, não tem muita coisa histórico-cultural. Os comentários são mais voltados para a questão do texto e da sua interpretação. Mas se você escolher um texto, por exemplo, em Atos, nos Evangelhos, no Antigo Testamento, sim, você vai achar muita coisa. E como eu expliquei aqui nesse slide, o principal objetivo é você fazer a pesquisa e anotar aquilo que você considerar relevante. Eu já falei aqui nesse curso que você pode, se você tem, usar materiais físicos. Então, se você tem Bíblia de estudo, comentários, manuais, use. Agora, se você não tem, eu já apresentei para vocês um material para celular e para tablet. Material gratuito, que é o aplicativo MyBible. Use ele para você fazer essa pesquisa. Quando eu fiz aqui, eu passei versículo por versículo, cliquei na seção de comentários e dei uma lida em todos. E eu separei aqui para vocês 2 ou 3 que eu considero relevantes. Eu quero agora mostrar para vocês o que eu li. Primeiro é da Bíblia de Almeida. Olha só como que ficou. Há um contraste entre a luz, símbolo da santidade, da verdade, da vida, e as trevas, símbolo do pecado, da mentira e da morte. Esse CF que aparece é de conferir, tá? 1 João 2, 8 ao 11. E aí vem também, este é um tema que se sobressai em, e aí tem outra referência, você pode dar uma lida. Tá vendo que eu falei para você que era uma parte mais interpretativa do texto, mas agrega ao seu trabalho como intérprete. Vamos lá, segundo comentário que eu separei para vocês. Esse é da Bíblia de Estudo Pentecostal. Se dissermos que não temos pecado, João emprega o substantivo pecado em vez da forma verbal pecamos para enfatizar o pecado como um princípio imanente na natureza humana. João estava provavelmente argumentando contra os que afirmam que o pecado não existe como um princípio ou poder na natureza humana, ou contra os que afirmam que as más ações que eles cometem não são realmente pecado.
Essa heresia continua ainda hoje entre os que negam a realidade do pecado e que interpretam a iniquidade em termos de causas deterministas, psicológicas ou sociais. E como você pode ver, ainda tem algumas referências aí para vocês. Percebe, vamos fazer uma pausa aqui, percebe como que isso pode ampliar o nosso entendimento? Aqui o autor está nos mostrando que há uma diferença entre o pecado, que vai ser citado mais à frente no texto, que é o pecado do dia a dia, com o pecado no sentido do versículo de número 5, aonde ele está falando a respeito da natureza pecaminosa que nós temos. Então tudo isso abre o nosso entendimento para quando formos pregar. Pode ter acontecido, desse detalhe, ter passado desapercebido na sua leitura. Para alguns, talvez você olhou, mas está falando a mesma coisa aqui lá no finalzinho, será que é a mesma coisa mesmo? E o comentário te ajuda com isso. Por isso é um material auxiliar. Por isso ele tem que vir depois que você já se envolveu com o texto. Vamos para o último que eu separei para você. Confissão de pecados pessoais. Agora é o versículo 10. Pode-se admitir que as verdades do versículo 8 e 9, abstratamente, mas nunca admitir que se está pessoalmente envolvido no pecado. Se dissermos, essa é a terceira falsa profissão. Não estamos cometendo pecado, refere-se ao ato do pecado, não ao estado, como no capítulo 1, versículo 8. E aí fala, fazendo o mentiroso, porque Deus diz que o homem pecou, sua palavra não está em nós. A palavra de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo. Então a comunhão depende de responder ao padrão de luz e reconhecer o nosso estado pecaminoso. A vida cristã é uma vida de pecados confessados. A confissão genuína inclui abandonar o pecado e somente assim se produz o crescimento espiritual. A leitura ficou um pouquinho estranha porque alguns pontos são ali o comentarista colocando trechos do texto, fazendo algumas colocações, mas deu para você entender que aqui, e esse apareceu na tela para você, é o comentário bíblico Moody, nós temos o quê? Um comentário tratando do versículo 10 e dessa distinção, dessa diferença entre a natureza pecaminosa e o pecado que nós cometemos no dia a dia, proveniente, obviamente, dessa natureza. Eu aqui separei 3. Se você está usando o mesmo texto que eu, vai lá para o aplicativo My Bible, leia todos os comentários de preferência, pode fazer isso com calma, você tem o dia todo, só você está fazendo isso de manhã pelo menos. E escolha 2, 3, 4, 5 e anota aí no seu material. Agora, se você está fazendo de outro, aí é imprescindível que você faça, porque você não tem referência nenhuma, nenhum material adicional. Então faça a sua pesquisa e amanhã eu espero você.